Shalom, shalom, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio dessa série sobre os 5 ministérios. Antes de tudo e mais nada, você já clica aí no botão de gostei, já compartilha esse conteúdo, tá bom? Envia para todo mundo, para aquele que crê, para aquele que não crê, para que a gente possa levar esse conhecimento a vários lugares e assim também o YouTube vai entender, que esse conteúdo aqui, ele é relevante. Então, vamos espalhar uma mensagem, uma visão daquilo que cremos, amém? Então, semana passada nós aprendemos sobre o profeta, Nós já entendemos um pouco sobre o que é os 5 ministérios, já entendemos que também são 5 propósitos da igreja, entendemos que Deus separa pessoas específicas para esse serviço, nós aprendemos um pouco sobre o que é o apóstolo, sobre o que é o profeta. Hoje nós vamos aprender sobre o que é o evangelista. Quem é o evangelista na congregação dos santos? O que o ministério evangelístico faz? Como é que o manto evangelístico se desenvolve no lugar? Nós bem sabemos que Deus, tudo aquilo que Deus faz, Ele utiliza pessoas. Deus, Ele escolhe, Deus, Ele chama pessoas para o serviço, amém? Nós sabemos que nossa base, você tem visto nas nossas aulas, nossa base para isso está em Efésios 4:11, é a base primordial para os 5 ministérios, é a visão, é uma carta de Paulo. Outra carta de Paulo também está em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, onde Paulo vai falar sobre a interação da Trindade no movimento da igreja, através do serviço, com os dons, com os ministérios e com as atuações, ou aquilo que nós podemos chamar de operações do Pai, amém? Então isso nos leva agora a entendermos o que é o evangelista, que, como eu falei na primeira aula, é um dos ministérios que foi reconhecido pela igreja brasileira, Lembrando que só o apostólico e o profético foram descartados durante o tempo, mas Deus está restituindo isso. Então vamos ao evangelista, tá? O evangelista, para a gente definir logo de imediato, é uma pessoa que tem um dom de pregar o evangelho. Então qual é o dom do evangelista? Ele prega com exatidão o evangelho. E ele tem como um efeito de sua pregação o trazer pessoas para Jesus de uma forma a qual nenhum dos outros ministérios consegue. Tirando no caso do apóstolo, que passa por todos os ministérios, Então Deus, ele usa o evangelista para convencer as pessoas do pecado e da necessidade de salvação. Então as pessoas podem se perguntar, ok, então quer dizer que o ministério do evangelista é um ministério que convence as pessoas? Não. O evangelista é aquele que é usado pelo Espírito e o Espírito convence as pessoas. Nós bem sabemos, que a Bíblia fala e o próprio Cristo relata isso. E esse será o Espírito que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que isso aconteça, ele necessita de pessoas chaves, Ele necessita de utilizar e usar pessoas para isso. E o evangelista é esse cara. O evangelista é o cara que vai pregar. E a facilidade que ele tem em ganhar almas, o dom que ele tem é fazer com que as pessoas entendam a essência do evangelho da forma mais simples possível. E é por isso que o evangelista, ele se utiliza de todas as ferramentas que ele tem para pregar o evangelho. É por isso que a igreja deve se utilizar de todas as ferramentas possíveis para evangelizar. Nós temos hoje em dia a internet, que é importantíssimo para isso. Isso é uma ferramenta evangelística. Quando algumas pessoas chegam aqui e elas veem o louvor e elas cantam, porque o descrente ele não vai adorar, ele vai cantar. Mas agora, quando os cristãos, eles adoram o Senhor e eles motivam então as outras pessoas a adorarem também, inclusive até o descrente. E isso também é uma ferramenta de evangelismo. O teatro é uma ferramenta de evangelismo. A própria evangelização, é uma ferramenta de evangelismo. Então tudo aquilo que nós temos hoje em dia é sim para evangelizar, para convencer as pessoas do pecado. Como a igreja é evangelística, Deus também levanta pessoas que são evangelistas, que têm a facilidade em pregar o evangelho, que têm a facilidade em usar, às vezes, exemplos de filmes ou qualquer outra coisa. E tem essa veia onde a facilidade dele está em pregar e as pessoas entenderem aquilo que ele está pregando. Então, durante muito tempo, ele é definido como aquele que traz boas novas.
Porque a palavra evangelho significa boas novas. O que é evangelista? Portador de boas notícias. Mas a gente pode pensar, que boas notícias são essas? É só dizer que Jesus é bom? Não. É muitas vezes dizer assim, cara, o seu pecado está te condenando. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados e nos trouxe salvação. Então ele traz a essência do evangelho, ele traz a essência da pregação, sem deixar com que partes do evangelho sejam tiradas. Então geralmente os evangelistas são aqueles que se utilizam, né, como eu falei, de todos os meios para pregar o evangelho. Eles estão pregando dentro e fora do corpo. Amém? Eles são comissionados a estar sempre lembrando o povo da essência do evangelho. Existem algo que podemos chamar de as principais mensagens de um evangelista. Como você está vendo aí, o serviço evangelístico. Algumas coisas que o evangelista ele tem como responsabilidade em suas mãos pelo dom que ele recebeu. E nós temos esses dois últimos pontos que para mim são os primordiais de um evangelista, é a principal pregação deles, a maioria sempre é assim, que é uma paixão ardente por Jesus e uma paixão ardente por almas. Uma paixão ardente por Jesus, ele prega aquele que é os descrentes. Por quê? Mas também prega aos crentes. Mas por que a gente precisa de isso? Porque o evangelista é aquele cara apaixonado por almas. O evangelista deseja que todos sejam salvos. Ele quer cumprir a toda risca aquilo que Paulo deixa de instrução a Timóteo. Timóteo, Deus deseja que todos sejam salvos. E ele tem essa paixão ardente por Jesus, onde o foco dele é mostrar às almas o quão Jesus é perfeito, o quão aquilo que Jesus tem é exatamente aquilo que precisamos, é exatamente aquilo que necessitamos. E eu quero já desmistificar uma coisa aqui sobre o evangelista, tá? Que muitas pessoas falam que o evangelista ele só serve para os descrentes, ele só serve para o lado de fora da igreja. Não. Ele é para os descrentes, ele prega aos descrentes, mas o evangelista também é importantíssimo para o corpo de Cristo. Veja bem, Efésios 4:11 vai dizer sobre os ministérios, e que esses ministérios vêm para aperfeiçoar a obra e o serviço dos santos. Então também o evangelista é para dentro da igreja. Ele prega aos descrentes, mas ele está sempre na igreja, lembrando os cristãos, os crentes, do que de fato é o evangelho de Jesus. Ele está sempre lembrando a essência do evangelho de Jesus. Ele está sempre trazendo a nós essa perspectiva. São pessoas específicas com um ardor incontrolável. Aonde tem um evangelista, você sempre vai ver um barulho, você sempre vai ver choro, você sempre vai ver almas se convertendo, porque este é o ambiente evangelístico, este é o manto evangelístico sobre um lugar. E olha só o que Paulo lhe deixa a Timóteo também em sua segunda carta, né? Ele fala: faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aí você pergunta assim, peraí, mas Timóteo não era pastor? Mas por que Paulo está falando para ele cumprir a obra de um evangelista? Porque nós cremos que Timóteo ele foi sucessor de Paulo, logo Timóteo é o sucessor do apostolado de Paulo. Então ele era um jovem pastor. E Paulo está falando assim, olha, você precisa também cumprir a obra de um evangelista. Você também precisa pregar o evangelho fora e lembrar as pessoas sempre de dentro de qual é a essência do evangelho, que é Jesus Cristo. Seja um apóstolo é o quê? Um apóstolo ele é um profeta, ele gira em todos os ministérios. Não é que ele vai fazer tudo, mas é porque ele já passou por todos os ministérios e agora ele vai ensinar cada um dos ministérios como se comportar, como nós falamos, né, sobre o apostolado. Então nós podemos ver muitos exemplos na Bíblia e na história de pessoas que foram evangelistas natos. Eu quero de imediato usar um exemplo, né, de Billy Graham. Por que Billy Graham? Porque Billy Graham, para a nossa geração atual, Billy Graham ele foi um grande evangelista. Era um homem a qual enchia estádios. Ele enchia estádios para pregar o evangelho. Pessoas e milhares de pessoas se converteram com as pregações de Billy Graham. Tinha uma facilidade enorme em transmitir o evangelho. Tinha uma facilidade enorme em ganhar almas. Isso é um evangelista no seu dom, fluindo naquilo que Deus entregou para ele. Nós podemos ver milhares de pessoas que se converteram através de Billy Graham. E todos esses
essas pessoas vieram a Jesus. Nós também temos outros exemplos, que são os avivalistas, né? Que são um grande exemplo aí do que Paulo fez através da vida, do que Paulo fez. Mas ele é um grande, os avivalistas, eles são exemplos do que Deus fez na história. Nós temos exemplos como John Wesley, George Whitefield, Evan Roberts, Charles Finney, William Seymour, Dwight. Então são caras que foram usados por Deus durante avivamentos. São caras que para nós também servem de grande exemplo, né? Nós também podemos ver na Bíblia o exemplo de Filipe, no livro de Atos, quando ele está pregando ao etíope, né? Está lá em Atos capítulo 8. Ali no finalzinho, no versículo 26 a 40, nós temos esse exemplo de quando um etíope estava lendo o livro de Isaías. O Espírito Santo manda Filipe se aproximar da carruagem. Ele pergunta àquele homem: você entende o que você lê? Ele fala: como eu vou entender se não há quem me explique? Então ele prega aquele homem, né? Após pregar aquele homem, ele deseja ser salvo por Jesus, confessa Jesus como Senhor, Salvador, confessa Jesus como Filho de Deus, e ele é batizado e é salvo através da pregação de um evangelista, de um apóstolo, Filipe. Como já citei a vocês, né, nós temos exemplos dos avivalistas, que são homens inspirados pelo Espírito, homens que avivaram nações, homens que levaram com muito zelo e amor o Evangelho. Vou voltar a repetir para vocês: John Wesley, George Whitefield, Evan Roberts, que é um do país de Gales, né? John Wesley ali na Inglaterra, George Whitefield também, Charles Finney, William Seymour nos Estados Unidos, Dwight. Então nós temos vários desses homens que participaram, que fizeram parte de avivamentos e eram homens pastores, haviam alguns que eram profetas e haviam também muitos deles avivalistas, cheios dessa chama evangelística. Então, para nós chegarmos e concluirmos, né, e encerrarmos então essa aula, nós precisamos entender que os evangelistas são aqueles que evangelizam até mesmo quando não querem ou quando não têm intenção. Tudo aquilo que eles fazem, tendo intenção ou não, pelo dom que Deus os capacita, serve para nós como uma inspiração evangelística. Assim como às vezes uma ação de um profeta evidenciava a vontade de Deus, muitas vezes a ação de um evangelista está pregando mesmo sem ele perceber. Amém? Eu quero te agradecer para você que ficou até o final aqui, tá? Volto a repetir para você, compartilhe novamente esse conteúdo. Vamos tornar isso aquilo que cremos relevante, amém? E na semana que vem nós vamos estar falando sobre o pastor. Então você veio até aqui, já aprendeu sobre o apóstolo, sobre o profeta, sobre o evangelista. Semana que vem nós vamos entender que a igreja, ela não é só pastoral, mas ela tem pastores também. Então eu espero você na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.